Agora, saiu aí na agência JB, está aqui, hein? Um artigo do Ives Gandra muito bom sobre o crescimento da cristofobia. Tá certo? Ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes. Pior é o seguinte, é que existem dois tipos de perseguição. No mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta. Mata, prende, né? Expulsa. E no Ocidente, você tem o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem entrar, vamos dizer, num ataque direto, não pode proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? Porque vai ter uma reação popular muito grande. Então o que você faz? Você cria pequenas legislações e pequenos regulamentos que vão pouco a pouco tornando impossível o culto religioso. Leis que obrigam o indivíduo, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. É uma técnica que já foi usada no tempo da Revolução Francesa, em que eles fizeram um juramento, quer dizer, obrigava o clero a jurar fidelidade a um governo que era antirreligioso, anticristão. E quem não jurava fidelidade era expulso do próprio clero. Por quê? O governo assumiu o controle do clero, de maneira que os padres, todo o dinheiro que eles recebiam para o seu sustento vinha do governo e não da igreja. O governo tomou todos os bens da igreja e a partir daí ele pagava um salário para os padres. Então, padre virou emprego público. Então é o seguinte, agora ou você jura fidelidade ao governo, ou nós te tiramos do clero. Então, não era uma perseguição em massa, era uma perseguição um por um que isolava as pessoas, tá certo? E as deixava indefesas contra o governo. Exatamente a técnica que estão usando agora. E estão usando em toda parte. Isso quer dizer, vamos falar o português claro, existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo o mundo, as técnicas são as mesmas e a possibilidade de isso ser coincidência é zero. Vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Agora, outro dia veio aquele senador evangélico, Magno Malta, né? Fez um belo discurso contra os abortistas e gaysistas do governo, dizendo que eles estão impondo o império gay a toda a nação, contra a opinião da maioria. É verdade. Porém, no mesmo discurso ele confessa, eu faço parte da base do governo, eu percorri o país fazendo propaganda à dona Dilma e tentando melhorar a imagem dela. Por que você fez isso, Magno Malta? Foi por falta de aviso? Não, você fez isso porque você é um analfabeto. Você não tem cultura política suficiente para saber com o que você está lidando. Você não sabe sequer o que é o PT. Você nem leu sequer os documentos internos do PT. Você não sabe a história do movimento comunista no Brasil e na América Latina. E, no entanto, é senador. Então, você é feito de trouxa com a maior facilidade. Depois que quando percebe que foi feito de trouxa, fica louco da vida. Só que você percebe com atraso. Porque que eles iam fazer isso, eu estou dizendo isso há 20 anos. E como é que eu estou dizendo isso? Por adivinhação? Não, é porque eu li as atas de congresso do PT e li as atas do Congresso de São Paulo, do Foro de São Paulo, e sei o que eles vão fazer porque eu sei o que eles dizem que vão fazer. Então, os caras dizem que vão sufocar a religião católica, a religião cristã de modo geral, e transformá-la em instrumento de propaganda comunista. Eles dizem isto, né? E você sai pelo país dizendo, não, a Dilma não vai fazer isso, ela é uma pessoa confiável. Com base no quê você diz isto? Você não tem fundamento para dizer uma coisa dessa. Você diz isso porque você quer e porque lhe pareceu politicamente conveniente no momento. Então, você tem todo o apoio, o nosso apoio por esse discurso que você deu, mas o resto da sua vida política, meu filho, você quer saber, não vale nada. Você está tentando se redimir por um discurso decente, depois de ter trabalhado por uma causa indecente por anos a fio. Da onde você tirou essa ideia de que podia confiar na Dilma? Só porque ela disse, quando você vê toda a carreira dela e toda a carreira do PT,
Você acha que tudo isto, como diz, é teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque não saiu na grande mídia. E você não estuda documentos de fonte primária. Você vê o Jornal Nacional e acredita. As suas fontes de informação são apenas a mídia popular. Só que isto, para um político profissional, para não falar de um historiador, de um cientista político, é assim, é pecado mortal. Você tem que raciocinar com elementos científicos, meu filho. Ou seja, baseado em documentos de fonte primária. Dos documentos internos. E pior ainda, você não pode entrar num confronto ou até numa colaboração com um partido nitidamente comunista sem você ter estudado o comunismo, meu Deus do céu. Então, vou fazer aqui, o seu senador Magnota, vou passar uma sabatina de marxismo em você. Teoria e estratégia do marxismo. Você não sabe nada disso. Só que é o seguinte, eu estudo a coisa há 40 anos. Só que a minha opinião não vale. Por quê? Porque ela se baseia em informações eruditas, informações que não são acessíveis ao povo e que quando você as usa num debate, elas não têm aquela credibilidade automática das mentirinhas que foram repetidas 1000 vezes pela Globo, pela Folha, etc, etc.